Capítulo 9, que trata principalmente do ocorrido no Fosso de Dígore. O Fosso de Dígore era um corte profundo entre duas colinas de greda, montes altos, verdes, nos quais uma fina camada de capim verde e terra avermelhada cobria a greda, praticamente sem solo suficiente para sustentar as árvores. De longe, o fosso se assemelhava a um rasgo de giz branco num tabuleiro de veludo verde. A lenda da região dizia que o corte foi cavado em um dia e uma noite por um certo Dígore, usando uma pá de cavar que tinha sido uma lâmina de espada antes de Wayland, o ferreiro, a derretesse e a batesse no formato de pá, na viagem que fez de muralha para penetrar na Terra Encantada. Houve quem dissesse que a espada tinha sido Flamberge e outros que teria sido a espada Balmung, mas não houve quem alegasse saber exatamente quem era Dígore, e tudo não podia ter passado de história e tolice. Fosse como fosse, o caminho de muralha passava pelo fosso de Dígore, e qualquer vindante ou qualquer pessoa que usasse algum veículo sobre rodas que passava pelo fosso, do qual a greda se erguia de cada lado como grossas paredes brancas, e as colinas se elevavam a partir delas como travesseiros verdes na cama de um gigante. A meio do caminho no fosso, ao lado da trilha, havia o que parecia ser, à primeira vista, um pouco mais do que uma pilha de varas e gravetos. Uma inspeção mais minuciosa teria revelado que a natureza da construção se situava entre um pequeno barracão e uma grande tenda cônica, com um buraco no teto pelo qual de vez em quando era possível ver fumaça cinzenta saindo aos poucos. Havia 2 dias, o homem de preto vinha examinando a pilha de varas com a maior atenção possível, de lá do alto das colinas, e quando teve coragem para tanto, de mais perto. Tinha descoberto que a choupana era habitada por uma mulher de idade avançada. Ela não tinha companheiros, nem ocupação evidente, a não ser a de parar todo e qualquer viajante solitário e cada veículo que passasse pelo fosso e não fazer nada o resto do tempo. Ela parecia suficientemente inofensiva, mas não foi confiando em aparências que Séptimo se tornou o único sobrevivente do sexo masculino da sua família imediata, e Séptimos estava convencido de que a velha tinha degolado primos. As obrigações da vingança exigiam uma vida em troca de outra, mas não especificava de que modo a vida teria de ser tomada. Ora, por temperamento, Séptimos era um dos envenenadores por natureza. Armas brancas, golpes e armadilhas tinham seu próprio valor, mas um frasco de líquidos transparente, sem deixar vestígio de sabor ou de odor depois de misturado em algum alimento, essa sim era a especialidade de Séptimos. Infelizmente, a velha dava a impressão de não consumir nenhum alimento que não fosse ela mesma que capturasse, e embora ele cogitasse deixar à porta do casebre uma torta fumegante feita com maçãs maduras e bagas letais, logo descartou a ideia, por não ser nada prática. Pensou em fazer rolar uma grande pedra do alto dos montes acima dela, deixando-a cair sobre a pequena casa, mas não podia ter certeza de atingir a velha. Ele desejou ter mais talento para magia. Dispunha de certa capacidade de localização, que parecia aleatoriamente em sua linhagem, e podia recorrer a alguma magia sem importância. Tinha aprendido ou roubado ao longo dos anos, mas nada que lhe fosse útil nesse momento, quando ele precisava invocar inundações, furacões ou tempestade de raio. Por isso, Septimus observava sua futura vítima como um gato vigia, na entrada da toca do rato, horas a fios, noite e dia. Já passava da hora do meio da noite e a escuridão era total, sem luar, quando Septimus por fim chegou sorrateiro à porta da casa de varas, com um braseiro numa das mãos e na outra um livro de poesia romântica e um ninho de melro, no qual ele tinha posto algumas pilhas secas. Trazia preso no cinto um porrete de carvalho, em cuja ponta estavam crivados pregos de latão. Ele escutou a porta, mas não ouviu mais do que uma respiração ritmada, de vez em quando um gemido de quem está dormindo. Seus olhos estavam acostumados ao escuro, e a casa sobressaía em contraste com a greda branca do fosso. Ele passou para o lado da construção, de onde pudesse manter a porta à vista. Para começar, rasgou as folhas do livro de poemas e amassou cada uma na forma de uma bola de papel torcido, que enfiou no meio das varas da parede do casebre, bem perto do chão. Por cima dos poemas, pôs as pinhas. Seu passo seguinte foi abrir o braseiro, e com uma faca, fisgou um punhado de trapos encerados que estavam na tampa, mergulhou-os no tição em brasa quando estavam bem acesos, pôs em cada um dos papéis torcidos e nas pinhas soprando delicadamente trêmulas chamas amarelas até o fogo pegar firme. Deixou cair os gravetos secos do ninho de passarinho sobre o pequeno fogo que começou a crepitar na noite, lançando chamas e crescendo.
As varas secas da parede começaram a formigar um pouco, fazendo com que Septimus reprimisse uma tosse. E então pegaram fogo. Ele sorriu. Septimus voltou à porta do casebre, erguendo bem alto o porrete, pois, segundo seu raciocínio, ou a megera queima junto com a casa, e nesse caso minha missão está cumprida, ou ela sente o cheiro de fumaça, acorda assustada e desorientada e sai correndo de lá de dentro. Nesse caso, lhe dou um golpe de porrete na cabeça, arrebentando com ela antes que consiga dizer uma palavra. Com isso, ela morre e meu irmão será vingado. Belo plano, disse Tertius do crepitar da madeira seca, e uma vez que ele a mate, poderá ir adiante para conseguir o poder da fortaleza da tempestade. Veremos, disse Primos. Sua voz era um lamento distante de uma árvore noturna. As labaredas lamberam a casinha de madeira e foram crescendo e se espalhando pelo lado, em chamas de um amarelo-laranja forte. Ninguém veio à porta do casebre. Logo aquilo ali era um inferno. E Septimus foi forçado a dar alguns passos para trás, para se afastar do calor intenso. Deu um largo sorriso de vitória e baixou o porrete. Sentiu então uma dor aguda no calcanhar, virou e viu uma pequena cobra de olhos brilhantes, vermelhas, com o fulgor do incêndio, com as presas fincadas na parte traseira de sua bota de couro. Atirou o porrete na direção dela, mas a pequena criatura soltou o calcanhar e voltou a enorme velocidade para trás de um pedregão de greda. A dor no calcanhar começou a diminuir. Se havia veneno na picada, pensou Septimus, o couro deve ter absorvido a maior parte. Vou amarrar a minha perna na altura da panturrilha, depois descalço a bota e faço uma incisão em cruz no lugar da picada, para então chupar o veneno da serpente. Com esse pensamento, ele se sentou a uma pedra à luz do incêndio e começou a puxar a bota, mas ela não saía. O pé estava dormente e ele se deu conta de que estava inchando rapidamente. Então, corta a bota fora, pensou ele. Levantou este até o nível da coxa. Por um instante achou que o mundo estava escurecendo. Então viu que as chamas que tinham iluminado o fosso como uma grande fogueira tinham sumido. Sentiu o frio enredar os seus ossos. Quer dizer, disse uma voz atrás dele, suave como uma corda de seda para um estrangulamento, doce como uma pastilha envenenada. Que você acharia que poderia se aquecer queimando meu pequeno chalé? Esperou a porta para estancar as chamas se elas acabassem por não me agradar? Septimus teria lhe dado uma resposta, mas os músculos de sua mandíbula estavam travados, com os dentes fortemente cerrados. O coração batia em seu peito como um pequeno tambor, não em sua pulsação normal e regular, mas num abandono descontrolado e sem ritmo. Estava sentindo cada veia e artéria de seu corpo enviando fogo para toda a sua estrutura. Se é que não era gelo que levava, ele não saberia dizer. Uma velha veio entrando em seu campo visual. Era parecida com a mulher que tinha ocupado o casebre, porém mais velha, muito mais velha. Septimus tentou piscar para clarear a visão dos olhos marejados, mas tinha se esquecido de como se pisca, e seus olhos se recusavam a fechar. Você devia ter vergonha, disse a mulher, de tentar cometer a violência e um incêndio criminoso contra a pessoa de uma pobre velhinha solitária, que está totalmente à mercê de todos que por aqui passam, se não fosse a gentileza de seus amigos. Ela apanhou do chão gredoso uma coisa e colocou em torno do seu pulso. Depois voltou para o casebre, que, como por milagre, não estava queimado. Ou talvez tivesse sido recuperado. Septimus não sabia se uma coisa ou outra. E também não se importava. Seu coração tremia e batia, sincopando em seu peito. E, se ele pudesse dar um berro, teria dado. Já amanhecia quando a dor terminou. E, em 6 vozes, seus irmãos mais velhos lhe deram as boas-vindas. Septimus olhou do alto, uma última vez para aquela forma retorcida, ainda quente, que tinha habitado, para a expressão em seus olhos, e depois lhe deu as costas. Não resta nenhum irmão para se vingar dela, disse ele com a voz dos passarinhos da manhã, e nenhum de nós jamais virá a ser o senhor da fortaleza da tempestade. Sigamos adiante. E depois que ele disse isso, não havia nem mesmo fantasmas naquele lugar. O sol estava a pino naquele dia quando o carroção de Madame Semele veio passando pelo corte na greda no fosso de Digory. Madame Semele percebeu o casebre de madeira enegrecido pela fuligem à beira da estrada, e quando se aproximou, viu a velha encurvada num vestido escarlate desbotado que acenou para ela onde ela estava. O cabelo da mulher era branco como a neve e a pele toda enrugada, e um dos olhos era cego. Bom dia, irmã. O que houve com a sua casa? Perguntou Madame Semele. Esses jovens de hoje, um deles achou que seria divertido incendiar a casa de uma pobre velhinha que nunca fez mal a ninguém. Bem, ele aprendeu rapidinho a lição. É, disse Madame Semele.
Eles sempre aprendem e nunca demonstram gratidão pela lição. É a pura verdade, disse a mulher do vestido escarlate desbotado. Agora, minha querida, diga-me uma coisa. Quem viaja com você hoje? Isso, respondeu Madame Samelli com arrogância. Não é de sua conta, e eu lhe agradeço se cuidar da sua própria vida. Quem viaja com você? Diga a verdade, ou te mando arpias para esquartejá-la e pendurar seus restos mortais num gancho bem fundo por baixo do mundo. E quem seria você para me ameaçar desse jeito? A velha olhou para Madame Samelli com um olho são e o outro leitoso. Conheço você, sale da água podre. Não quero saber desse maldito atrevimento. Quem viaja com você? Madame Samelli sentiu que as palavras lhe eram arrancadas da boca, sem importar se ela queria pronunciar ou não. 2 mulas que puxam meu carroção. Eu mesma, uma criada que mantenho sob a forma de uma ave grande e um rapaz sob a forma de um arganaz. Mais alguém? Mais alguma coisa? Mais ninguém, mais nada. Juro pela Irmandade. A mulher, à beira da estrada, contraiu os lábios. Então vá em frente e trate de sumir daqui. Madame Samelli estalou a língua, sacudiu as rédeas e as mulas saíram a passo. Na cama emprestada no interior escuro do carroção, a estrela dormia, sem se dar conta de como tinha chegado perto de um fim trágico, nem de como tinha sido por um triz que tinha escapado. Quando saíram do alcance visual da casa de varas e da brancura mortal do fosso de Dígore, a ave exótica bateu as asas e subiu para o poleiro, levantou o bico bem alto e gritou, cantou e alardeou vitória, até Madame Samelli dizer que torceria seu pescoço se a idiota não se calasse. Mesmo assim, na escuridão silenciosa, no interior do carroção, a bela ave cacarejava baixinho, gorjeava e trinava, uma vez chegou a piar como uma corujinha. O sol já estava baixo no céu quando eles se aproximaram do lugarejo de muralha. Ele brilhava direto em seus olhos, deixando-os meio cegos e transformando o mundo em ouro líquido. O céu, as árvores, os arbustos, até mesmo o próprio caminho estavam dourados à luz do sol poente. Madame Samelli fez com que as mulas parassem na campina, no local onde instalaria sua banca. Ela desatrelou 2 mulas e conduziu ao regato, onde as amarrou em uma árvore. Sedentas, elas beberam à vontade. Havia outros participantes da feira e visitantes instalando bancas por toda a campina, armando barracas e pendurando cortinados em árvores. Um ar de expectativa envolvia tudo e todos, da mesma forma que a luz dourada do sol lhe caía do oeste. Madame Semelle entrou no carroção e soltou a gaiola da corrente que a prendia. Levou-a para a campina lá fora e a colocou num montinho coberto de grama. Abriu a porta da gaiola com seus dedos ossudos e tirou ali o arganaz adormecido. Vamos saindo, disse ela. O arganaz esfregou os olhos muito pretos com as patas dianteiras e piscou diante da luz do dia que ia terminando. A bruxa enfiou uma das mãos no avental e tirou um narciso de vidro. Com ele, tocou a cabeça de Tristan. Sonolento, Tristan piscou os olhos e se espreguiçou. Passou a mão pelo cabelo castanho rebelde e olhou do alto para a bruxa, com uma revolta feroz. Ora, sua megera do mal, começou ele. Cale essa boca sem juízo, disse Madame Semelle, incisiva. Eu o trouxe aqui, em perfeita segurança e no mesmo estado de quando o encontrei. Dei-lhe abrigo e alimentação. E se nenhum dos dois foi do seu agrado ou à altura de suas expectativas, bem, que diferença faz para mim? Agora, fora daqui, antes que eu o transforme numa minhoca puladeira e arranque sua cabeça com uma mordida, se não lhe arrancar a cauda. Fora. Show. Tristan contou até 10 e depois foi embora, sem nenhuma cortesia. Parou a alguns metros dali, ao lado de um arvoredo, para esperar pela estrela, que desceu pela escada do carroção e foi até ele. Tudo bem com você? Perguntou ele com a verdadeira preocupação, à medida de que ela se aproximava. Estou bem, obrigada, disse a estrela. Ela não me maltratou. Na verdade, acho que ela nunca soube que eu estava por perto. Não é estranho? Madame Semelle agora estava parada diante da ave. Ela tocou a cabeça emplumada com uma flor de vidro e a ave foi se desfazendo e se modificando, para se transformar em uma mulher jovem, na aparência não muito mais velha que Tristan, com cabelos escuros e cacheados e orelhas peludas como a de um gato. Ela olhou de relance para Tristan e havia naqueles olhos da cor de violeta alguma coisa que pareceu a Tristan totalmente conhecida, embora ele não conseguisse se lembrar de onde tinha visto. Quer dizer que essa é a verdadeira forma da ave, disse Vane. Ela foi uma boa companheira de viagem, e então a estrela percebeu que a corrente de prata que mantinha a ave presa ainda estava ali.
Agora que a ave tinha se transformado em mulher, dava para ver seu brilho no pulso e no tornozelo, e Ivane chamou a atenção de Tristan para isso. É, disse Tristan, estou vendo. É um horror. Mas não sei se existe alguma coisa que eu possa fazer. Os dois seguiram juntos pela campina na direção da abertura da muralha. Vamos visitar meus pais primeiro, disse Tristan, porque não tenho dúvidas de que eles sentiram falta de mim, tanto quanto eu sentia deles. Se bem que, para dizer a verdade, Tristan mal tivesse chegado a pensar nos pais durante as suas andanças. Depois, vamos visitar Victoria Forest E foi com esse i que Tristan calou a boca. É que ele já não conseguia conciliar a sua velha ideia de dar a estrela a Victoria Forest com sua atual noção de que a estrela não era um objeto a ser passado de mão em mão, mas uma pessoa real em todos os aspectos e de modo algum um objeto. Mesmo assim, Victoria Forest era a mulher que ele amava. Decidiu então não passar o carro diante dos bois. Por enquanto, levaria Ivane ao povoado e lidaria com os acontecimentos à medida que se surgissem. Sentiu que seu ânimo melhorou e que o tempo passado como arganaz já tinha se tornado em sua cabeça nada mais do que vestígios de um sonho, como se ele apenas tivesse tirado uma soneca diante da lareira da cozinha, e agora tivesse de novo bem e acordado. Ele quase conseguia sentir em sua memória o sabor da cerveja do Sr. Bromius, apesar de se dar conta com o sobressalto de culpa de ter se esquecido da cor dos olhos de Victoria Forrester. O sol estava vermelho e enorme por trás do contorno dos telhados de muralha, quando Tristan e Ven atravessaram a campina e olharam pela abertura de muralha. A estrela hesitou. Você realmente quer fazer isso? Perguntou a Tristan. Porque eu tenho minhas dúvidas. Não fique nervosa, disse ele. Apesar de não ser surpreendente que você tenha nervos, meu estômago me dá a impressão de que eu tenho engolido umas 100 borboletas. Você vai se sentir muito melhor quando estiver sentada na sala de visitas de minha mãe tomando um chá. Bem, não tomando, mas vai ter chá para você fingir que toma. Puxa, garanto que para uma convidada como você e para dar boas-vindas ao filho de regresso, minha mãe tiraria do armário a melhor porcelana. E a mão de Tristan procurou a dela e lhe deu um apertinho tranquilizador. A estrela olhou para ele e deu um sorriso delicado de tristeza. Aonde tu fores, murmurou. De mãos dadas, o rapaz e a estrela caída se aproximaram da abertura da muralha.